Diplomacia Pública na área! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Escola de Diplomacia Periférica. Olha, este vídeo, essa playlist, não é sobre o concurso de admissão à carreira de diplomata. Essa playlist, ela é sobre temas e opiniões mais abertas, mais gerais, sobre questões do Brasil, sobre questões do cenário internacional, das relações do Brasil no cenário internacional. E aqui a gente, nessa playlist, fica mais à vontade para falar sobre aquilo que a gente acredita. Quando a gente está conversando sobre o concurso, não tem muito espaço para isso, né? Você sabe que quando a gente conversa sobre o concurso de admissão à carreira de diplomata, até pelo pragmatismo que o concurso exige, para somar pontos, a gente precisa se adequar às teses das bancas examinadoras do concurso. Não é o caso aqui, para nossa alegria, falar sobre os temas da política externa brasileira. Aliás, é o tema de hoje. Eu trouxe aqui dois livros, gente, para indicar para vocês, se vocês tiverem, naturalmente, interesse em temas inovadores, pelo menos eu acho que são inovadores, da política externa brasileira, porque quase não há literatura no ramo. Eu estou me referindo aos povos indígenas na política externa brasileira. César, que história é essa de povos indígenas na política externa brasileira? Bem, primeira coisa que você precisa saber é que essa pessoa que vos fala é mestrando em Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. E lá na pós-graduação, a gente está propondo como projeto de dissertação a averiguação se de fato existe a participação ou não, que é o que eu acho, ou não, dos povos indígenas na política externa brasileira e por que deveria haver. Afinal de contas, se você quiser uma referência super importante para essa inserção dos povos indígenas na formulação da política externa brasileira, eu queria te sugerir que desse uma gugada aí na Convenção 169, isso mesmo, toma nota aí, ó. Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ela prevê, e o Brasil é signatário dela, é importante dizer, ela prevê mecanismos, protocolos de consulta aos povos indígenas, toda vez que esses povos forem afetados por alguma política pública do Brasil. Bem, política externa é uma política pública. Se essa política externa afeta os povos indígenas, então os povos indígenas devem ser consultados. Uau! César, mas e se os povos indígenas não forem consultados, o que acontece? Bem, esse é o tema da dissertação. A gente está fazendo umas incursões aí enfim, diversos ramos do conhecimento. Eu queria citar apenas dois para vocês. A gente está fazendo incursão na diplomacia econômica e na diplomacia ambiental. Talvez a gente insira aí diplomacia cultural também, mas aí o projeto vai a muitas e muitas páginas. Mas eu queria falar com vocês dessa novidade: política externa e povos indígenas. Ah, César, mas eu não me interesso tanto por política externa. Como não? Como não? Política pública. A imagem que o Brasil passa no exterior. Olha só, desde o século XIX, gente, desde que a gente se entende como país independente, a gente tem essa neura com a nossa identidade nacional. E basicamente, essa neura acontece até os dias de hoje. Com avanços, com recursos, a gente precisa mostrar, ou pelo menos essa é a ideia da política externa, qual é o Brasil que fala lá para fora. É um Brasil branco, europeu, masculino, é um Brasil diverso, indígena, africano, enfim, você pode, claro, se lembrar de figuras interessantes, pelo menos na minha avaliação, como o professor Darcy Ribeiro. Mas eu queria dar um passo além do professor Darcy Ribeiro, porque não se trata apenas de reconhecer o protagonismo, a participação dos povos indígenas. Agora, em pleno século XXI, sobretudo depois da nossa Constituição Federal de 88, não se trata de reconhecimento, se trata de autodeterminação desses povos.
E quando se fala de autodeterminação, a gente está falando do protagonismo dos povos indígenas e também dos povos quilombolas, viu? Se você der uma olhada com atenção na Convenção 69 da OIT, você vai ver que os protocolos de consulta devem ser um instrumento para que o Estado brasileiro atenda, consulte prévia, livre e de forma informada povos indígenas e também os povos quilombolas. Mas se você ainda está navegando nesse tema, se para você isso é novidade, me permita te indicar 2 livros. E são livros atuais, então você vai poder aos poucos ir se inteirando nesse debate. Pode ser? Ó, eu trouxe aqui um livro de mais ou menos 2015, mas é super bom, que são Os Direitos dos Povos Indígenas em Disputa. Ele é uma coletânea de textos que se deu muito por ocasião da tese, das disputas sobre a tese do marco temporal que foi para lá no STF, tá bom? Então você pode pegar aí a referência, deixa eu colocar mais perto para você dar uma anotada. Sim, Manuela Carneiro da Cunha e o Samuel Barbosa. São muito bons, tem vários artigos, não são só deles, mas eles organizaram muito por conta da questão do debate sobre o marco temporal. Um outro mais recente, o livro mesmo, ele foi publicado esse ano, mas ele decorre de um evento que aconteceu na Universidade de São Paulo há uns 2 anos atrás. Estou me referindo a Índios no Brasil, Vida, Cultura e Morte, organizado aí pela nossa querida professora Tucci e também pela Miriam Silva Rossi. A professora Tucci, ela é responsável pelo LEER, né? Não sei se vocês conhecem. O LEER é um laboratório de estudos sobre etnicidade e racismo que tem lá na Universidade de São Paulo. Eu acho que vale a pena dar uma olhada aí também na internet. LEER. Aliás, em breve, acho que dia 4 e 5 de novembro de 2019, para você que está vendo esse vídeo de 2019, haverá um colóquio internacional, 4 e 5 de novembro, lá na Universidade de São Paulo. Então, aproveita aí, dá uma googada no LEER, ou também, se você só tiver interesse na bibliografia com o tempo, eu sugeriria esses 2 temas para você ir se inteirando sobre o assunto. César, onde é que a política externa vai acolher a consulta dos povos indígenas? Na formulação dela. É na formulação da política externa que a gente reconhece os direitos dos povos indígenas. E aí a gente vai ter uma outra imagem do Brasil no exterior, nós vamos ter outros votos do Brasil no exterior e nós vamos ter também um Brasil mais diversificado. Uma diplomacia, eu diria, uma diplomacia plurinacional. Bom, né? Uma diplomacia onde as diversas caras, as diversas vozes fossem representadas num país que é diverso, não é mesmo? Então, cabe à nossa política externa absorver essa diversidade, não apenas na narrativa, mas sobretudo nos votos. Sim, nos votos que o Brasil dá no exterior em nome do Estado brasileiro. Beleza? Bem, esse é o Diplomacia Pública de hoje. Falamos sobre política externa e povos indígenas. Fizemos a indicação de 2 livros que pra gente é importante. E, sobretudo, dê uma olhada lá na página do LEER. Tem no Google, tem no Facebook. Você vai poder encontrar estudos sobre etnicidade e também sobre racismo, tá bom? Grande abraço e até o próximo Diplomacia Pública.